Bom, dando início, então, à aula. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma Clarice presente, com certeza. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma divisão um pouco diferente. A Luana vai iniciar a fala inicial, vai iniciar a aula, e aí eu vou ficar no rebote aqui, né, que eu achar que precisa de algum aprofundamento, alguma coisa, eu complemento a apresentação inicial, e aí depois a gente segue como a gente está acostumado nos dias posteriores, né? Só lembrando, Tarcísio, a gente já até conversou isso, mas não custa reforçar, acho que é bom deixar a gravação até o final dessa vez, porque das outras vezes acho que a gente cortou a gravação logo após a primeira apresentação, e aí acabou perdendo coisas muito interessantes que vieram na sequência. Então acho que deixa gravando tudo e depois na edição a gente corta. Mas começando a aula então, vou passar a palavra para a Luana Alves, camarada do mês e também vereadora da cidade de São Paulo, para falar um pouco sobre luta de classes para a gente. Olá, Lu. Boa noite, gente. Tudo bom? Antes de começar, queria falar Clarice presente, falar que é muito bom a ideia de colocar o nome da Clarice nesse curso, nesse momento. E é isso, né? Com os nossos, pelos nossos, né? Nenhum minuto de silêncio, toda uma vida de luta. E é isso, a gente segue. Eu estava conversando com o Gustavo, da gente dividir, né? Eu consegui olhar mais ou menos, dar uma estudada um pouco em alguns elementos que eu acho interessante de trazer. Estou um pouco prejudicada pela questão da viagem, mas eu espero poder fazer mais um pontapé inicial para a gente conseguir iniciar essa discussão. Eu sei que na primeira aula vocês focaram mais, enfim, no debate mais filosófico, né, no debate mais filosófico de origem do método do materialismo histórico dialético, né, o que significa enquanto método, enquanto visão de mundo, né, enquanto entendimento filosófico da realidade e visão mesmo de mundo, né. E na segunda aula vocês falaram do ponto de vista mais dos detalhes econômicos, assim, né, de produção de riqueza, mais-valia, distribuição da produção, as crises do capitalismo, né, as crises cíclicas e tal. E do que eu entendi, a ideia dessa aula é falar de luta de classe, né, que em si traz vários elementos dentro dessas três palavras. E acho que a ideia é mais, enfim, de fato, iniciar esse debate. Luta de classe, né? Acho que para falar de luta de classe, vamos falar primeiro de classe. O que não é uma definição, não é simples, né? É uma definição simples de ser feita. Estava conversando com o Gustavo aqui pelo WhatsApp, né? A gente estava falando mais sobre o texto do Ben Said, enfim. É muito tentador, muitas vezes, cair numa definição essencialista e estanque do que é classe. Né? A mais clássica, assim, da definição do que é classe, é a definição de classe, a divisão social, que se cria a partir do modo de produção capitalista, e tem um critério, que é o que define, que seria o critério de ter meios de produção ou não. Né? Então, e não está de todo errado, mas a gente acho que é muito interessante a gente problematizar e colocar e complexificar um pouco essa coisa, porque é isso, né? Quando a gente fala de luta política, a gente não pode ter definições essencialistas, senão nos travam na nossa atuação, né? Então, eu acho que quando a gente fala essa definição mais assim, monolítica de a classe burguesa é a classe que tem o modo de produção e a classe trabalhadora que vende sua força de trabalho, ela dá certo até certo ponto. Ela parte de um lugar correto, que é o de entender que uma parte da sociedade vende a sua força de trabalho e uma parte compra, né, a força de trabalho e vive de outras, enfim, de outras formas a partir da propriedade do meio de produção, mas isso não explica tudo. Né, quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente pensa em classe, a gente pensa não de uma forma essencialista, a gente pensa de uma forma em relação a algo, né, que é uma definição dialética. Né, uma classe, ela é uma classe em oposição a outra classe. Né, então, quando a gente pensa, por exemplo, modo de produção, pode ser várias coisas, né, uma loja pode ser um modo de produção, uma, algo pequeno pode ser um modo de produção. E isso, uma pessoa que tem, sei lá, o seu Zé que tem uma banca. Ele tem uma banca. Isso quer dizer que ele é um burguês? Do ponto de vista de se ver enquanto burguesia e de se colocar enquanto defensor absoluto do sistema capitalista? Não. Não é assim. E a gente não tem que encarar dessa forma. Da mesma forma,
que podem existir assalariados que têm salários muito altos, trabalhos especializados, enfim, e que podem ter mais facilidade para se colocar enquanto defensor do sistema capitalista. Né, se ver mais enquanto uma classe dominante, não enquanto uma classe mais dominada, né? Então é muito difícil estabelecer essa divisão. O Ben Said estava falando sobre a origem das classes, né? E ele propôs um entendimento histórico, né, que é o de que uma classe dominante é a classe que no início da produção, antes da consolidação do capitalismo, que a classe dominante seria a classe que, a partir do momento em que a humanidade, né, começa a organizar os modos de produção, organizar, eu digo, ter um modo de produção mais sofisticado, né, com agricultura, com uma produção mais otimizada, o ser humano, a humanidade começa a avançar e a classe dominante é a classe que consegue controlar o excedente gerado. Né? Então é isso, a partir do avanço dos meios de produção, vocês têm um excedente da produção, e a classe que vai organizar a distribuição do excedente, porque vai precisar distribuir o excedente com outros povos, enfim, vai precisar organizar e controlar o que se faz com esse excedente. Então, essa classe que teria um papel organizativo, inicialmente seria uma classe que iria começar a ganhar poder político, e poder político ele tem várias expressões, então poder que pode se expressar em poderes religiosos, em poderes espirituais, em poderes, enfim, ser uma classe mesmo de dominação, né? E essa seria a origem, né? E eu acho que essa é uma definição, não é nem uma definição, é um entendimento histórico interessante que o Ben Said traz, mas que também não diz tudo, né? Eu acho que nos ajuda a entender um pouco a ideia de como, dentro de uma sociedade de produção, onde alguns plantam, outros distribuem, né? Algumas pessoas conseguem se sobressair, ter maior poder, mas não cobre tudo, em especial na atualidade. Então, eu acho que é muito. A gente segue ainda com o mesmo problema, que é o problema de como a gente consegue definir classe, né? Quando tem tantas variáveis, né? Eu acho que para a gente entender, de fato, entender não só a partir do ponto de vista descritivo, porque a gente é militante, a gente não só analisa a realidade, né? A gente pensa a realidade a partir de um projeto político que a gente tem. Eu acho que nos importa mais um entendimento de que classe é antagonismo, né, de que a classe é marcada pelo conflito, e que isso não é algo não tem a ver com a gente observar a realidade, apenas, a gente simplesmente olhar e descrever a realidade, mas tem a ver com a gente entender onde está o conflito, a partir do entendimento onde está o conflito, onde estão as disputas que definem as classes, a gente vai atuar sobre a divisão de classes para tentar sair da coisa muito, muito abstrata. Né? A gente está ali, por exemplo, vou dar um exemplo em São Paulo. Agora, em São Paulo, a gente está na Câmara Municipal de São Paulo, está participando da CPI dos aplicativos. A CPI dos aplicativos junta muitos trabalhadores, são trabalhadores de Uber, de Rappi, de iFood, de aplicativos. Né? Do ponto de vista da classificação de classe, né, assim, formal, essas pessoas, elas têm ali o acesso ao aplicativo que vai colocar o quanto que elas vão trabalhar. Teoricamente, elas poderiam ter uma certa autonomia, teoricamente. A gente sabe que não é assim. Né? Então, não importa muito se ela ter acesso ao aplicativo significa ela ter acesso ao meio de produção ou não. E isso importa menos. O que importa mais é a gente entender o quanto que a forma de exploração do trabalho gera conflito marcado por classe. E atuar nesse conflito. Atuar nesse conflito com vistas, inclusive, a acirrá-lo e a conseguir crescer a consciência de classe, né? Que a gente sabe que também não é uma coisa assim que acontece mágica nas pessoas. A gente também não pode achar que nós vamos ensinar a consciência de classe para alguém. Isso é um erro muito, muito grande. As pessoas adquirem consciência de classe a partir de processos políticos de luta. Né? A gente estimula os processos políticos de luta e a partir desses processos políticos, da participação real, né, numa greve, numa mobilização, num espaço assim, as pessoas vão adquirindo a sua consciência de classe. Né? No texto, né, também tem uma diferença que é colocada, que é a classe em si e a classe para si. Né? A classe em si é a classe mesmo do ponto de vista da localização na sociedade de produção. Então, ali,
A classe que vende a força de trabalho agrícola, ou a classe que vende a força de trabalho do ponto de vista de comércio, ou a classe que vende a força de trabalho operária, né? Ou a classe que vende a força de trabalho nos aplicativos, né? Isso em si é a classe em si. A classe para si é a consciência do seu lugar nas sociedades de produção, na identificação de classe com vistas a mudanças, né? Então a classe para si ela vem a partir de processos políticos e processos de luta política, né? E quando a gente fala que a classe, quando existe, né, quando coexiste, a classe em si é a classe para si totalmente, né? Então, quando toda a classe em si, né, que é a classe do ponto de vista exatamente do que ela também é classe para si, que tem essa consciência, se tem um momento revolucionário. Né, se tem um momento em que se tem uma possibilidade de uma abertura de um momento revolucionário, né? Então, isso é uma coisa também interessante da gente pensar. Mas, mais uma vez, gente, para a gente entender classe, existem diversos eixos, assim, que são colocados, né? Por exemplo, mas esses eixos, eles estão sempre subordinados ao quanto a nossa atuação deve ser para entender e estimular, de fato, os antagonismos de classe, com vistas a processos de mudança social. Né, eu digo isso, esses eixos, por exemplo, a questão de ter ou não um modo de produção, uma forma de produção é um eixo, né? Outro eixo é o salário. Né, um exemplo que mesmo o Gustavo estava comentando comigo, né? Por exemplo, então, se a gente for pensar que a única questão que define o trabalhador é ser um assalariado, né? Tem-se, sei lá, uma pessoa que tem um trabalho ultra especializado. Não sei, um exemplo bem extremo, né? Que foi até o Gustavo que me ajudou. Um jogador de futebol contratado por um time europeu, que ele é um assalariado. Ele vai ganhar muitos milhões de euros. Ele não necessariamente, por ser um assalariado, vai ser classe para si. Vai se entender enquanto assalariado. Ele vai circular num espaço, num ambiente que provavelmente vai se pensar mais a defesa da manutenção do sistema de diferença de classe, assim. Então, é muito importante a gente entender que, para além das definições em si, que são muito variáveis, porque o capitalismo é muito variável, né? A gente sabe que as formas de produção, ainda que digamos que o desenho básico, né, da mais-valia, da exploração siga, né, de uma grande massa de pessoas que geram mais-valia contra um grupo que é um grupo que explora, segue um pouco esse esquema. Mas as nuances disso são muito diferentes ao longo da história. Inclusive porque os modos de produção vão se sofisticando. Né? Quando a gente fala dos aplicativos, por exemplo, é uma coisa que não existia. Né? Por exemplo, nos aplicativos, se você tem uma característica entre os trabalhadores que não se tinha entre os trabalhadores da fábrica. Né? Quando você tinha os trabalhadores da fábrica, ou mesmo, nem vou tão longe, quando a gente tinha, antes dos aplicativos, a gente tinha as empresas de motofrete. As empresas de motofrete pagavam um salário fixo para os seus motoboys e eles faziam as entregas. Eles não eram concorrentes. Eles recebiam ali o mesmo, trabalhavam o mesmo horário de trabalho e todos tinham o mesmo patrão, que era conhecido de carne e osso. Nos aplicativos é diferente, porque apesar do serviço ser o mesmo, eles são concorrentes entre si, o que ao mesmo tempo trabalham para a mesma empresa e o patrão é invisível. Assim, isso não quer dizer que o esquema básico mudou da mais-valia, mas mudaram as nuances. A maneira como a coisa se desenvolve no seu detalhe muda. Então é importante a gente entender onde está local, mas ainda assim, ainda que mude, existem experiências nessa classe de aplicativos que é de mobilização, que é de greve, que é de break, que gera a classe para si, gera a identificação de classe. Ainda que o modo de produção os coloque como concorrentes. Porque o que vai no final definir é o quanto você é o quanto você está enquanto antagonista com outra classe. É o quanto você está em antagonista, por exemplo, com o dono do aplicativo. O quanto você está em antagonista em relação aos que não precisam submeter aquele trabalho. Então, apesar de ter mudado alguns elementos importantes do esquema de produção e de ganho de produção de riqueza, você ainda continua tendo antagonismo de classe ali colocado. E é aí que a gente tem que atuar. No serviço público, também essa coisa fica complicada a gente fazer uma definição de classe muito rígida, né? Porque quando a gente pensa em serviço público, por exemplo, são assalariados. Os professores, os médicos, os enfermeiros são classe trabalhadora, são assalariados. Mas é muito diferente de uma empresa privada. Significa que não tem antagonismo de classe? Não significa. Não significa.
né? Então, isso é uma coisa também interessante da gente conseguir ver. E não significa também, olha como é complexo, né? Como as coisas se complexificam. O patrão do servidor público é o Estado, que é o mesmo Estado que a gente demanda políticas públicas. Assim. E apesar de não ser, então é muito diferente do esquema clássico da classe trabalhadora contra o patrão que vai gerar para si mesmo. Mas ainda assim, mesmo no serviço público, mesmo o patrão, né, sendo o Estado, que é o que está no lugar de patronato, ainda tem a sensação, graças à atuação de movimentos sindicais que são consequentes, como nós queremos ser, se tem sim a classe para si, né? Que é a sensação de classe, que é a identificação de ser classe trabalhadora, né? E isso é gerado a todo momento, né? Mesmo no serviço público, a gente vê como a coisa vai acontecendo, existe a terceirização, que vai acirrando ainda mais esse sentimento, né? Ainda mais o classe para si. Então, isso eu queria trazer mais sobre a questão da luta de classe. Então é isso, né? Para descrever é muito complexo, não existem definições essencialistas, mas existe, claro, o esquema básico da exploração e da mais-valia, mas o mais importante é entender a classe do ponto de vista político e do quanto a nossa atuação pode ajudar a acirrar os conflitos de classe. Mas não acirrar só por acirrar, né? A gente não quer só bagunçar a sociedade atual, a gente quer criar uma nova. Então, isso é bem importante. Para finalizar, a questão, isso é uma coisa que eu acho que o Gustavo vai poder entrar melhor, né? Que eu estou até um pouco insegura para colocar, que é a questão do papel do Estado e dos partidos, né? A gente sabe que o Estado, numa definição mais tradicional e numa definição que o próprio Marx coloca, que o Estado é o organizador da sociedade capitalista e o garantidor da existência da burguesia. Né? E é isso mesmo. Assim, no final é um pouco isso. Mas não é tão assim, não é simplesmente que você tem necessariamente um Estado que vai nunca ceder para a classe trabalhadora. Isso não existe. Sempre vão ter momentos de ceder para a classe trabalhadora. Né? Isso é uma coisa que vai existir sempre. Né? Então, existem nuances. E o partido, que é um partido da classe trabalhadora, é um partido que vai precisar, ao mesmo tempo, vai ter que lidar na contradição, que é ser um partido que é dos trabalhadores, que representa os trabalhadores, mas que vai ter também, em certo aspecto, vai ser parte também em especial se tiver representação parlamentar, representação, se for parte do Estado mesmo, vai ter a pressão de ser um organizador e um garantidor das classes, inclusive da burguesia. Então a gente sempre vai lidar com essa contradição. Eu vou parar por aqui, eu acho, e vou pedir para o Gustavo continuar sobre os partidos e o Estado, tá bom? É isso, gente. Espero ter aí dado um pontapé para a discussão, tá bom? Beleza. Só antes na conceituação de classe, só para explicar por que é tão complexo, tão difícil ter uma definição muito acabada de classe. É porque o próprio Marx nunca escreveu isso. Todas as definições de classe que existem no marxismo são feitas numa interpretação sobre o conjunto da obra do Marx. Não existe, Marx nunca disse classe é isso ou aquilo. Para complicar ainda mais o trabalho, o capítulo em que o Marx ia falar sobre classes no Capital nunca foi escrito, porque ele morreu antes de terminar de escrever. Ele chegou a escrever um pouquinho. Essa uma página que ele escreveu já é excelente, assim, já esclarece muita coisa, mas ele não terminou. Então, e esses provavelmente seria a obra em que ele ia aprofundar isso. Então, por isso que infelizmente a gente não tem tanto essa definição. Mas a Luana colocou bem, existem algumas definições provisórias que ajudam a entender. Por exemplo, em 1888, o Engels escreveu uma nota de rodapé no Manifesto Comunista que diz assim: por burguesia entende-se a classe dos capitalistas modernos, proprietários dos meios de produção social que empregam o trabalho assalariado. Por proletariado, a classe dos assalariados modernos que, não tendo meios de produção, são obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviver. Mas veja, é uma definição meio provisória, porque se for assim, se a gente levar isso literalmente, o Neymar então é trabalhador, o que não é, porque por que não é? A Luana falou, questão para si. Nesse caso não é só isso, não é só porque ele é alguém que não tem consciência de classe, né? Porque, na verdade, alguém que tem um salário desse nível, ele é muito mais um sócio
né, de outros grandes capitalistas, né? Agora, então o critério é renda somente. A renda, a diferença de renda é um sintoma da diferença de classe. Porque é óbvio que se o cara é trabalhador, ele tem uma renda muito menor do que o cara que é burguês. Mas isso é um sintoma, não é a essência. A essência do conflito está na questão da exploração. Então, quem explora é burguesia, classe dominante. Quem é explorado é proletariado. Quem é que é explorado? É essa pessoa que precisa vender a sua força de trabalho necessariamente para sobreviver. E se não conseguir fazer isso constantemente, a pessoa não tem do que viver. O Neymar, se amanhã ele for demitido do Paris Saint-Germain e não tiver onde trabalhar, ele não vai estar, ele vai estar muito melhor que qualquer um de nós aqui. Não é isso que acontece com um trabalhador, certo? O trabalhador ele precisa, ele não tem outra opção, né? Quem nunca aqui, trabalhador, nunca teve a situação de, putz, odeio esse trabalho, queria muito sair daqui, não posso porque eu preciso disso para sobreviver, né? Isso é ser trabalhador, né? Isso é, ou melhor, isso é também ser trabalhador, né? Muito bem. Outras definições aqui possíveis. Na página 44 do livro do Insight que eu indiquei. Uma definição deixa eu ver aqui, do próprio Marx no 18 Brumário. Não é bem uma definição, mas assim, uma explicação que ele fala. Seriam milhões de famílias existindo sob as mesmas condições econômicas que separam o seu modo de vida, os seus interesses e a sua cultura do modo de vida, dos interesses e da cultura das demais classes, contrapondo-se a elas como inimigas, formam uma classe. Essas pessoas formam uma classe. Ou Engels. Não, esse aqui já foi. Agora, a definição do Lenin. Chama-se classes a grandes grupos de pessoas que diferenciam entre si pelo seu lugar num sistema de produção social historicamente determinado, pela sua relação, as mais das vezes fixada e formuladas nas leis, com os meios de produção, pelo seu papel na organização social do trabalho e, consequentemente, pelo modo de obtenção e pelas dimensões da parte da riqueza social de que dispõe. E é muito importante, assim, quando é explorado pelo trabalho, não quer dizer que necessariamente o trabalho da pessoa gere mais-valia, porque a mais-valia é gerada na esfera da produção, como a gente viu na aula passada. Só que tem certos trabalhos que eles são importantes para circular a mais-valia. Hoje em dia, a classe operária propriamente dita, aquela que produz mais-valia, é minoritária, né? Porque a indústria, com a automação e tudo mais, ela emprega muito menos, né, operários. Mas não quer dizer que a classe trabalhadora seja menor, porque se você trabalha no comércio, por exemplo, isso é muito importante para fazer a mais-valia circular, ser distribuída. Isso é sempre muito importante. O processo, não existe só o processo de produzir mais-valia, mas de fazê-la circular. Então, isso é muito importante até para entender quem é burguês, né? Burguês não é só quem controla quem produz mais-valia no processo de produção, né? Não é só o burguês industrial, mas o capitalista, capital financeiro, por exemplo, não produz valor, mas ele se apropria de taxas de mais-valia por meio de juros e etc. Então, enfim, essa é uma coisa. E aí, outra coisa em relação à consciência de classe que a Luna estava falando, o papel do partido é central para fazer com que a classe em si se torne classe para si, para que ganhe consciência de classe. Uma consciência de classe que não depende só da propaganda do partido, como a Luana falou, é algo que é construído no próprio processo de luta. Mas o partido é fundamental para sedimentar, para explicar isso, né? Ele é um catalisador da luta de classes, da revolução, da consciência histórica, certo? E aí é um conflito interno, que até já falei isso na primeira aula, né? De um lado existe a ideologia que atrapalha a consciência de classe, mas, por outro lado, a própria existência material do proletariado leva a que ele acabe se encontrando com a sua consciência de classe. Mas uma coisa é a consciência imediata, outra coisa é a consciência histórica. Então, usando o exemplo do que a Luana deu dos entregadores, a consciência imediata desse entregador é a de que ele é concorrente do outro entregador, então que ele tem que batalhar para superar o outro entregador. Só que a consciência histórica dele faz com que ele veja que ele faz parte de uma mesma classe que os demais entregadores e do que tantas outras pessoas. E aí, essa consciência histórica, ela pode ser verdadeiramente revolucionária, porque ela é mais ampla, né? E essa compreensão
ela é muito importante para evitar certos desvios, porque muitas vezes isso é usado para causar certos desvios. Então, por exemplo, muito fala-se hoje em dia sobre a tal classe média. Bom, o que é classe média? Esse termo, na verdade, ele não é muito marxista, né? Ele é mais de outras tradições sociológicas, porque ele está muito referenciado em renda. E como eu falei, renda é uma expressão formal, né? É a aparência das relações de classe, não é a relação de classe em si. Então, muitas vezes, um profissional de classe média tem muito mais a ver da chamada classe média, tem muito mais a ver com um entregador de aplicativo do que com um burguês. Mas o termo média dá a entender de que ele estaria, na verdade, como o termo diz, um meio termo. E não é verdade. Por exemplo, um cara que seja administrador de uma empresa nacional, uma empresa familiar, de médio porte ou pequeno porte, o cara é diretor de uma fábrica desse tipo, ganha, sei lá, 15 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, a gente normalmente diria que ele é classe média. 20 eu não digo, mas uns 10 mil reais por mês, esse cara é um cara que, se ele for demitido, ele vai ter sérios problemas, ele vai precisar vender a sua força de trabalho com certa regularidade. O trabalho dele, a intenção do burguês é explorá-lo ao máximo. Portanto, por vários sentidos, a gente pode dizer que esse cara é trabalhador. E qual é o complicado da gente dizer que não é trabalhador, mas dizer que ele é classe média? E que isso gera uma cisão dentro da nossa classe. E isso não nos interessa. E muitas vezes essa cisão interessa a quem? Àqueles que não têm uma política de classe. Por exemplo, na retórica petista, o grande inimigo é a classe média. Mas o grande inimigo da classe trabalhadora não é a classe média. O grande inimigo da classe trabalhadora é a burguesia, da qual o PT é aliado. Porque tem Alckmin, por exemplo, como vice no caso Lula, porque a política do PT durante os anos da presidência era a de fortalecer as campeãs nacionais. Então, veja, entender classe como dessa maneira dialética e antagônica é fundamental para orientar a nossa política de maneira adequada. Entenderam? Certo. Que mais? Sobre isso sobre o papel do Estado, né, que a Luana estava falando. Um bom exemplo disso. No caso da Alemanha nazista, por exemplo, o Hitler não era um cara egresso da burguesia, ele próprio não era um burguês. E todo o partido, todo o Estado que ele constrói não era formado por burgueses, era formado por pessoas egressas das forças militares, por milicianos e tal. Acontece que nos anos 30, a Alemanha vivia ainda uma crise social e econômica muito forte. Durante todos os anos 20, até o começo dos anos 30, a Alemanha vivia essa crise. Era uma situação em que a classe trabalhadora já tinha sofrido uma série de derrotas e, portanto, não estava forte o suficiente para tomar o poder. Por outro lado, a burguesia também estava enfraquecida, né, por causa dessa crise. Então, quer dizer, a burguesia estava muito fraca para conseguir exercer o poder diretamente, para conseguir exercer a sua hegemonia, ao mesmo tempo em que a classe trabalhadora não estava forte o suficiente para tomar o poder. Então, a burguesia estava fraca, mas também não tão fraca assim. Isso deu origem a esse fenômeno, como diria o Gramsci, um fenômeno mórbido, que foi o nazismo, que é uma força externa à própria burguesia, mas que vai exercer o seu poder para manter o poder social da burguesia, ou seja, manter a relação de classe de exploração. Então, a burguesia abriu mão do poder político para garantir o poder social, ali no caso. Na verdade, o caso paradigmático, o caso original que a gente usa para análise disso, foi o caso do 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, que o Marx analisou no livro dele, que tem esse nome. Mas é uma situação que se repetiu outras vezes na história do capitalismo. O nazismo é um caso desse. Então, isso para a gente entender que, claro, a estrutura de luta de classes, a infraestrutura das lutas de classes, ela condiciona a política. Ela é a base sobre a qual a política vai aparecer. Mas a política não vai aparecer de uma maneira tão direta, de uma maneira tão imediata.
que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, nesse caso do bonapartismo, né, no caso do nazismo, tá? Você tem uma força que não é exatamente burguesa, mas que defende algo do interesse burguês. Outro exemplo, você pode ter governos que tentam conciliar classes, né? Que tentam se apropriar de certas demandas da classe trabalhadora para se apresentar como aliado da classe trabalhadora, ao mesmo tempo em que mantém o poder social da burguesia, né? O Estado capitalista foi obrigado, para manter a estrutura de classes, foi obrigado a absorver uma série de reivindicações da classe trabalhadora, né? Toda a história do capitalismo é marcada por lutas da classe trabalhadora, a partir das quais a classe trabalhadora conquista certos tipos de direitos. Direitos civis, direitos sociais, direitos políticos, né? Direito de organização, direito de formar partido político, direito de votar, né? O sufrágio universal é uma conquista da classe trabalhadora. Só que, veja só, ao mesmo tempo que é uma conquista da classe trabalhadora, é algo também que foi criado pela burguesia, que foi criado não, mas que foi acatado pela burguesia, porque também contribui para legitimar o poder burguês. As eleições, ao mesmo tempo em que são uma conquista da classe trabalhadora, ao mesmo tempo em que nas eleições a gente consegue defender o nosso programa e ter um avanço na luta de classes muito importante, ao mesmo tempo em que a gente pode eleger parlamentares para serem tribunos do povo e para atormentar o Estado capitalista, ao mesmo tempo, as eleições funcionam como uma espécie de rito sagrado em que o governante é sacramentado. Então, ela funciona como um peso ideológico para legitimar a ordem dominante. Sabe aquele papo de que a gente reclama da situação do... A gente não pode reclamar dessa situação do Brasil, afinal, a gente elegeu os políticos como são. Ou, a política é ruim, mas a culpa é do eleitor, porque fomos nós que escolhemos. Esses são discursos que legitimam o poder social burguês da forma como é. Porque ele coloca como se o culpado, entre aspas, por isso fosse a própria classe trabalhadora. E o que se ignora nisso é que as pessoas não votam livremente, elas votam sob certas condições e, principalmente, que elas votam com uma perspectiva que é a perspectiva da ideologia, né? Aliás, outra coisa importante, muita gente que tenta refutar o marxismo diz assim, não existe luta de classes, porque o trabalhador, ele quer o regime tal como ele é, né? Olha aí como a prova de que não existe luta de classes é que não está tendo revolução, não está tendo luta. Mas veja, de novo, uma coisa é classe em si, outra coisa é classe para si. Se as duas coisas fossem a mesma, nós estaríamos em revolução o tempo todo. E não estamos. Ainda sobre isso da temporalidade da revolução, né? É importante a gente sempre ter noção também de que a luta de classes, ela acontece, ela é constante. Uma coisa que, assim, para mim é um mantra, né? Enquanto há classes, há luta de classes. Então, se existem interesses antagônicos, vai haver conflitos. Mas esses conflitos, eles se revelam de várias maneiras. Às vezes, ele não se revela de uma forma tão explícita. Ele pode acontecer de uma maneira distorcida. Ele pode acontecer de uma maneira que, inclusive, nem sempre é política. Por exemplo, na arte, a luta de classes pode se revelar. Dá um exemplo mais antigo. Quando, no século XV, XVI, a burguesia foi crescendo enquanto classe dominante, foi se formando enquanto classe dominante, ela produziu uma forma de arte que era a forma do Renascimento, né? Aquela do Michelangelo, Da Vinci, esses artistas, que tinha como marca o antropocentrismo, né? Ou seja, uma arte que voltava muito para observar o humano, o mundo humano, né? Para observar os seres humanos, para dar uma perspectiva da humanidade sobre o mundo, e não uma perspectiva teológica, né? Não uma perspectiva de Deus. Então, eram narrativas e abordagens que focavam no mundo dos seres humanos e não do mundo de Deus. Essa era uma forma de expressão, então, da burguesia, uma classe ascendente, contra o clero e a aristocracia, que era uma classe dominante da época. Então, veja, não estamos falando de uma greve, não estamos falando de arte, mas é uma expressão da luta de classes, né? Então, nas artes, inclusive, só que às vezes é muito contraditório, porque uma mesma arte, obra de arte, ela pode ter sinais
da luta de uma classe, mas sinais de ideologia também. Por exemplo, o teto da Capela Sistina, sabe? Aquele que tem o Davi, o Davi e o Michelangelo, e tem Deus e Adão quase se encostando assim. Aquilo é uma obra do humanismo, então, por um lado, ele revela essa visão de mundo burguesa, só que, ao mesmo tempo, é uma obra religiosa, que, né, de novo, está contando a história da criação do homem. Então, às vezes, numa mesma expressão artística, você pode ter esses conflitos. E na política também. Por exemplo, a Revolução de 1905, na Rússia, começou com uma greve geral e uma organização do proletariado, em que o proletariado não achava que estava se colocando contra o czar. Na verdade, achavam que eles estavam solicitando, eles tinham esperança no czar, eles acreditavam no czar, e eles estavam fazendo aquela manifestação para sensibilizar o czar. Então, existe muitas vezes a luta de classe, então, ela nunca vai aparecer de uma maneira tão explícita, e ela vai ter momentos em que ela vai estourar como uma revolução, e momentos em que não. Em que nós vamos ter lutas mais parciais, mais localizadas. Isso é muito importante para a gente não se desanimar, porque a gente vive numa era histórica, que é a neoliberal, que inclusive esse vai ser o assunto do próximo módulo do curso, em que é uma era de muita derrota para a classe trabalhadora, né? Em que a classe trabalhadora está muito enfraquecida, né? Em que, enfim, houve uma derrota muito forte e é muito difícil organizar. O estado de consciência de classe está muito, retrocedeu muito, o poder burguês se afirmou muito. Então, por conta disso tudo, a gente pode acabar se desanimando. E esse é muito o signo dos anos 80 e 90, né? A coisa a história acabou, né? Então, a partir dos anos 80 e 90, surgem muitos ex-socialistas, né? Pessoas que dizem, o socialismo morreu, não é possível mais haver luta. E veja, não é assim, quer dizer, não é porque é um retrocesso na luta por parte da classe trabalhadora que essa luta acabou. E não é porque houve um retrocesso que não possa haver dinamismo novamente, que não possa voltar a se dinamizar. Inclusive porque a revolução nunca acontece quando a gente espera. O Ben Said tem um capítulo do livro que ele chama Por que as revoluções nunca chegam na hora certa? A revolução nunca chega na hora certa. Não é que a revolução é um milagre que acontece do nada, sem explicação. A revolução tem causas determinadas. Ela é causada por uma contradição, por um conflito do sistema, ela é causada por uma crise, ela é causada por um acúmulo de indignação. Mas o momento em específico em que esse acúmulo de indignação, esse acúmulo de consciência vai estourar numa revolução é um pouco imprevisível. Porque o povo vai fazendo as suas lutas parciais e vai ganhando consciência, vai ganhando empoderamento, vai fortalecendo a sua organização. Mas o estopim de uma revolução podem ser vários. O caso da Rússia foi a guerra mundial, né? O caso do Comuna de Paris, esqueci, mas assim, uma indignação com um fato político que aconteceu no momento, que, veja, é tão assim, imprevisível, uma coisa tão surpreendente quando a Revolução estoura, que eu até esqueci qual que é o fato que aconteceu no Comuna de Paris. Então, assim, eu lembro de muita coisa da Comuna de Paris, mas não lembro porque ela começou. Então, isso é bem sintomático disso, assim, a coisa pode ser, por exemplo, no caso do Brasil, quem diria que um aumento na passagem de 20 centavos ia causar o levante que causou, né? E outro problema é que as coisas não são escolhidas e planejadas, né? Então, às vezes, um grande levante pode acontecer quando as forças políticas não estão suficientemente organizadas. É o caso de 2013. Em 2013, houve um grande levante popular, mas a gente não tinha um programa histórico bem estabelecido. A gente tinha na presidência da República um partido que, inclusive, se colocou contra esse levante. E um partido que se formou muito como identidade da classe trabalhadora, mas que perdeu essa identidade a partir dos anos 90 e principalmente dos anos 2000. Então, quer dizer, é um levante que chegou numa hora que a gente não estava preparado, em que o pessoal ainda era muito fraco, e o pessoal também foi vacilante naquele momento. Então, chegou num momento em que a gente não estava preparado. Então, acontece muito isso. Então, por isso que não dá para a gente pensar a revolução como algo que dê para planejar muito direitinho, que dê para
ser muito sistemático, ela é muito imprevisível, a revolução. Não é algo que dá para você planejar direitinho, ser muito metódico nessa elaboração, porque é algo que realmente sempre nos surpreende, né? Deixa eu ver, o que mais que gostaria de falar? Importante. Por que que o proletariado é a classe revolucionária? Ou melhor, por que que, na opinião do Marx, o proletariado seria a última classe revolucionária? O proletariado acabaria por que que o proletariado acabaria com a luta de classes? Seria o último estágio da luta de classes. Porque, por exemplo, quando a burguesia tomou o poder, era uma classe intermediária que lutou contra a antiga classe dominante para tornar-se classe dominante e dominar novamente. Então, toda a história da luta de classes, toda a sucessão dos modos de produção é uma sucessão de uma determinada classe que surge e que se impõe como classe dominante e que subjuga as demais e torna as demais classes dominadas. Então, por exemplo, quando os povos assim chamados bárbaros invadem o Império Romano, eles transformam os antigos escravos em servos das suas propriedades, né? E esses invasores bárbaros, eles tomam o lugar dos antigos aristocratas do Império Romano. Quando a burguesia toma um poder, ela tira do poder a aristocracia feudal e passa a se tornar classe dominante e transforma os antigos servos e os antigos artesãos em classe trabalhadora. O proletariado, se ele se tornar classe dominante, a quem que ele vai explorar e dominar? Ninguém, porque como o proletariado é quem exerce o trabalho, como o proletariado é quem trabalha, quando ele assumir a dominação sobre o modo de produção, isso vai fazer com que a própria existência das classes acabe. Quer dizer, por que que é uma classe? A classe é uma classe dominante, né? Uma classe dominante é quem controla os meios de produção para explorar o trabalho alheio. Então, você tem uma diferença, tem uma separação entre o cérebro e a mão, né? Uma coisa é quem controla o meio de produção pela consciência. Então, a Luana deu exemplo, né? Os antigos sacerdotes, né? Na Idade Antiga, depois hoje, né? O Estado capitalista. Então, aquele que, com o trabalho intelectual, controla o meio de produção para explorar o trabalho alheio. Então, existe uma diferenciação entre o trabalho intelectual, de dominação do modo de produção, e o trabalho braçal, o trabalho físico, de realmente produzir o valor. Se quem produz o valor, quem trabalha, for dominar o próprio modo de produção, isso acaba com a estrutura de classe. A gente teria um reencontro entre a consciência, entre a ideia, né, entre o pensamento e a prática, e a produção, e o trabalho braçal. E isso é um reencontro entre o cérebro e a mão que é utópico e que seria bastante desejável. Quer dizer, a gente conseguiria chegar a um estado de consciência muito superior, jamais atingido da humanidade, pelo menos na história da sociedade ocidental, pelo menos, e de todas as sociedades que têm uma estrutura de classes, porque nem todas têm, né? Isso, aliás, é uma coisa que, quando eles escreveram o Manifesto Comunista, eles não sabiam, né? A antropologia mal existia na época, então eles não sabiam que existiam sociedades que não tinham classe. Então, hoje a gente sabe que existem. Mas considerando as sociedades que têm classe, a sociedade ocidental, inclusive, se a gente conseguisse acabar com essa cisão entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, a gente teria uma classe, a gente teria uma sociedade bastante superior, a gente teria uma sociedade não mais ideológica, a gente teria uma sociedade em que seria possível haver a consciência plena. E aí estou retomando um pouco o que eu falei na primeira aula, sobre como, na verdade, uma consciência plena, ela só é possível após a revolução, né? Então, essa é um pouco a ideia de praxis, né? A gente precisa da prática
a gente precisa da consciência para ter a prática, né? A gente precisa da teoria para ter a prática, ou seja, a gente precisa ter uma consciência histórica para poder fazer a revolução. Só que, ao mesmo tempo, é só por meio da revolução e acabando com a estrutura de classes é que eu posso ter uma consciência plena, porque eu não teria mais essa separação entre o trabalho intelectual e o trabalho prático. Lembrei de uma coisa também importante que não falei, para entender, eu sei que a gente está meio redundante nessa coisa da definição das classes, mas eu acho que é muito importante. A Luana deu exemplo, né, falou, né, do surgimento das classes na história da sociedade ocidental, lá na antiguidade, e é muito importante também olhar para o surgimento da classe trabalhadora do capitalismo, no capitalismo. Como surgiu a classe trabalhadora no capitalismo? Um processo mais importante para o surgimento do capitalismo foram as leis de cercamentos na Inglaterra. Então, tinham muitos... o que eles faziam? Eles pegavam uma propriedade de terra, que era controlada por um nobre, e aí dentro daquele feudo ali tinha um espaço para os camponeses, né, produzirem ali. Ou então se tinha alguns grupos de camponeses vivendo de agricultura de subsistência em pequenas propriedades espalhadas ali pela Inglaterra. O que começa a acontecer a partir do século XVIII na Inglaterra? Alguns desses antigos aristocratas tornam-se burgueses, e o que eles fazem? Eles cercam essas propriedades, então eles deixam de produzir para usar aquele local, aquela propriedade, como um meio de especulação financeira, enfim, mudam o modo de produção ali daquelas propriedades. E aí eles cercam essa propriedade, e os camponeses que estavam nessas propriedades são expulsos da terra. Ou seja, os caras perdem o meio de produção ao qual eles tinham acesso. Que, claro, no caso da agricultura de subsistência, é um meio de produção muito simples, que não permitia muitos excedentes para esses camponeses, mas os caras, pelo menos, não morriam de fome, entendeu? Eles tinham um meio de produção próprio, que era muito pequenininho, que não permitia grandes coisas, que, não, obviamente, não explorava o trabalho alheio, eles trabalhavam por si mesmos, então eram pobres, mas, enfim, tinham acesso àquele modo de produção ali. Com o cercamento, esse cara é expulso da sua terra e ele vai para a cidade. E aí, na cidade, ele é obrigado a vender a sua força de trabalho para poder sobreviver, para poder ter o que ele precisa. Então, o cara no campo, ele era pobre, mas ele tinha o que comer. E ele trabalhava para si mesmo. Quando ele vai para a cidade, ele é obrigado a trabalhar para outro, ter o seu trabalho explorado, para não morrer de fome. E aí, inclusive, o ritmo do trabalho vai ser outro. Ele vai trabalhar muito mais, porque a gente está falando do início da Revolução Industrial, quando não tinha lei de trabalho nenhuma. Então, o cara era obrigado a trabalhar 16 horas por dia, porque ou é isso ou é fome, né? E então vejam como é importante essa coisa e na cidade é um ambiente, a urbanização é muito importante para a criação da estrutura de classe, porque pensem no dia a dia de vocês, quantas coisas vocês consomem que foram vocês mesmos que produziram. Nada, praticamente, nada. Se você tiver uma hortinha de manjericão na sua casa, na hora que você vai fazer um macarrão, você pega lá o manjericão que você fez. Mas fora isso, cara, nada. A gente precisa comprar tudo. A gente precisa do mercado para tudo. Se a gente precisa do mercado para tudo, a gente tem que entrar no mercado vendendo a nossa força de trabalho. Por isso também que é um pouco... Existe um certo idealismo de uma galera, tipo, de que, vamos cada um produzir a sua própria coisa, voltar-se para a terra, vamos consumir produzir as nossas coisas. E, cara, isso é um pouco um idealismo de achar que é possível a história girar para trás, assim, a história voltar para trás. O Marx critica isso no Manifesto Comunista, e ele chama isso de socialismo reacionário. Pode parecer contraditório, porque o que é reacionário? É quem quer fazer a história voltar para trás, né? Voltar para o passado. O que seria um socialista reacionário? Seria aquele socialista que acha que é possível a história voltar para trás, né? Que seria possível a gente voltar a modos anteriores. E não é. Essas transformações históricas, elas deixaram marcas. E, inclusive, eu diria, não são nem desejáveis. Não é nem desejável voltar para trás. Porque o Marx, inclusive, tem uma visão sobre a modernidade de que ela não é só coisas negativas. Ele vê a modernidade como algo a ser superado, não como algo a ser abolido.
que quer dizer superação? Superação significa justamente conservar o que houve de mais progressivo e destruir aquilo que impede que essa modernidade se realize plenamente. Por exemplo, hoje um trabalhador que trabalha, assim, um trabalhador que tem uma vida decente, né? Não aquele que, nossa, está passando fome e tal, porque hoje em dia, ainda mais no Brasil, aconteceu muito, mas aquele que tem minimamente uma segurança alimentar. Esse trabalhador, ele se alimenta muito melhor do que um nobre da Idade Média. Se alimenta muito melhor. A gente tem acesso a uma variedade de alimentos, uma qualidade de alimentos que nenhum outro período da história jamais se imaginou. Só que, ao mesmo tempo, tem gente morrendo de fome. Por quê? Porque o capitalismo é um sistema que produz desigualdade. Então, ele produz essa fartura de alimentos, mas ele também produz a fome. Ele também produz alimentos, o consumo de alimentos de péssima qualidade, né? Produtos industrializados, por exemplo. Ele também produz a fome e produz também a obesidade. Produz a hipertensão, né? Produz a diabetes. O que a gente quer? A gente quer justamente liberar essas forças progressivas do capitalismo dele mesmo, porque o próprio capitalismo se sabota. Essa estrutura de propriedade, de mercado, faz com que a gente não aproveite plenamente tudo que o capitalismo poderia aproveitar. Né? E a gente quer liberar o capitalismo dele mesmo. E isso para tudo, quer dizer, imagina a invenção do antibiótico e a comercialização do antibiótico, né, que é uma invenção moderna também. Se não fosse pelo antibiótico, eu teria morrido com 3 anos de idade, porque eu tive uma infecção na amígdala, que é uma coisa simples hoje em dia, e 200 anos atrás eu teria morrido. Só que, ao mesmo tempo, tem gente que morre de diarreia, né? Porque não consegue comprar remédio, não consegue chegar até um posto de saúde. Enfim, o objetivo, então, da classe trabalhadora é superar essas contradições do capitalismo. É isso que, na minha compreensão, é a tal do esgotamento das forças produtivas. Né? O que é um debate no marxismo. Né? O esgotamento das forças produtivas, na minha interpretação, é isso. É quando o próprio capitalismo impede o seu próprio pleno desenvolvimento, né? Em função dessas contradições. Outro exemplo seria a financiarização. Né? O mercado extremamente financiarizado não se investe mais na produção, não se investe mais em tecnologia e inovação, até se investe, mas se investe menos. Então, a própria estrutura de classe, estrutura da propriedade capitalista na atualidade, impede com que ele se desenvolva plenamente. Para encerrar, que está terminando, vai dar 1 hora já de exposição, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Bom, acho que eu falei as coisas que seriam mais importantes. Só por último, duas palavras sobre o reformismo. Na verdade, a questão do reformismo daria um curso à parte, inclusive eu já dei um curso sobre o papel dos socialistas no Estado. Foi um curso que eu dei ali para alguns mandatos parlamentares nossos. E enfim, então caberia mais um aprofundamento. Mas o que poderia dizer por agora é que o reformismo surge quando o caso assim, porque é um fenômeno que acontece em vários lugares capitalistas, em vários momentos diferentes. Então não é possível dizer uma razão única, mas um caso que é paradigmático, ou seja, um caso em que a gente usa como referência para entender os demais, porque ele teria características muito típicas, é o caso do Partido Social Democrata Alemão. E ele surge que a sigla em alemão é SPD. E ele surge no SPD pelo seguinte: o SPD é um partido que cresceu muito. A Alemanha chegou muito atrasado atrasado para o padrão europeu. Ela entrou atrasada na Revolução Industrial. Acontece mais ou menos na década de 80, 90 do século XIX, ou seja, 100 anos depois da Inglaterra. Só que é uma revolução industrial que acontece muito rápido. Então, a Alemanha se industrializa muito rápido e em pouco tempo se torna um dos países mais capitalistas do mundo. E o SPD, se ancorando muito nisso, nesse crescimento absurdo da classe trabalhadora, se torna um partido muito grande, muito relevante, com muito sucesso eleitoral.
Muitas vezes, quando se fala sobre o crescimento do reformismo no SPD, se fala muito sobre as eleições para o parlamento federal da Alemanha, né, que é o Reichstag. Só que não é bem verdade, porque no Reichstag, os parlamentares do SPD eles não tinham direito a propor leis e nem votar leis. Assim. Então, a capacidade de intervenção deles era muito diminuída. Onde, de fato, o reformismo cresceu foram, na verdade, nos Landtags, que eram os parlamentos regionais. Porque nesses parlamentos, os parlamentares do SPD eles podiam votar, aprovar leis. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer negociações com partidos do regime. Então, a gente, por exemplo, normalmente eles votavam contra a lei do orçamento, era oposição pura contra a lei do orçamento do anual. O SPD começou a pressionar, a ter algumas coisas do orçamento favoráveis à classe trabalhadora em troca de votar a favor do orçamento. Outra coisa que começou a acontecer foi que eles começaram a criar um aparato muito grande, né? Então, nomear cargos, né? Por conta desse crescimento eleitoral. E aí, para manter esse aparato, eles precisavam moderar o seu discurso nas eleições. Por quê? Porque o pensamento do eleitor acontece focado na ideologia. O eleitor está tomado pela ideologia. E aí o SPD, ao invés de cumprir o papel de confrontar a ideologia, de tentar conscientizar a classe trabalhadora, mesmo que isso signifique perder votos, ao invés de fazer isso, o SPD começou a recuar do seu programa para se eleger. E outra coisa que aconteceu também foi o sindicato. Os sindicatos foram uma força muito importante de moderação, mais ou menos pela mesma lógica. Eles começaram a recear entrar em lutas mais radicais, porque isso poderia levar eles a perder o aparato, né? Poderia levá-los por exemplo, demissão em massa, perderia um monte de gente ali que dava contribuição sindical. Então, e aí a lógica do movimento sindical, muitas vezes, ela é muito imediata, localizada. Então, os caras se organizavam para cumprir pequenas tarefas do cotidiano, imediatas, e se organizavam muito para essas pequenas tarefas práticas. E, com isso, perderam de perspectiva a revolução. Um caso muito importante disso foi quando houve uma polêmica na Alemanha sobre aderir a uma greve geral, sobre criar uma greve de massas, que era uma política defendida pela Rosa Luxemburgo e que os sindicatos se colocaram contra. Porque a Rosa Luxemburgo defendia a greve geral como uma ferramenta revolucionária. Ela acreditava que a greve geral poderia dar origem a uma revolução, mais ou menos como aconteceu na Rússia em 1905. Mas os sindicatos temiam que a repressão viesse forte demais e isso os fizesse perder o aparato. E aí, um dos momentos mais importantes para a consolidação do reformismo no SPD é quando a direção do SPD diz o seguinte: os sindicatos têm autonomia para decidir. O partido não pode interferir na política do sindicato, né? Tem que respeitar a autonomia da classe. Isso que num discurso é muito bonito, na prática significou chancelar a política reformista. Então, enfim, e aí isso deu origem ao pensamento reformista, que é um pensamento que justamente nega a luta de classes, né? Porque ele coloca como se fosse possível criar conciliações com a burguesia para adquirir pequenas concessões, pequenas reformas que cumulativamente levariam ao socialismo. E aí você tem dois equívocos nisso. Em primeiro lugar, que o capitalismo tem crises econômicas, então não é possível você chegar ao socialismo de maneira linear, retilínea e constante. Um caminho evolutivo, tranquilo, porque no meio tem crises. Como eu falei, a revolução ela chega em momentos inesperados, acontece por saltos, né? De repente você tem um acúmulo e algo muda de qualidade, é o salto de qualidade hegeliano, que nem quando você vai ferver a água, né? A água vai acumulando, acumulando, acumulando temperatura, e de repente, quando você menos espera, você tem uma mudança de qualidade e ela começa a ferver. A revolução acontece assim, não acontece de maneira contínua. Esse é o primeiro equívoco, e outro equívoco é que, ao perder a noção de classe,
os partidos reformistas, a política reformista acaba sendo dirigida pela burguesia, né? Os reformistas achavam que o Estado era uma instância neutra, sem classe, e que seria possível tomá-lo pacificamente. E a história provou que não, o Estado é uma instituição fundada por uma classe para manter o poder de uma classe. Portanto, as suas regras, as suas leis são elaboradas para favorecer esta classe. Então, ou você derruba esse Estado e funda um novo Estado de outra classe com outras regras, ou você vai ser dominado por essas regras. Então, na verdade, ao invés do reformismo ter mudado o Estado, aconteceu o contrário. O Estado mudou o reformismo, né? O Estado transformou o SPD e, por conta do SPD ter a necessidade de ganhar nessas regras do Estado, ele acabou reformulando o seu programa e tirando o seu caráter de classe. Com isso eu encerrei. Desculpa ter falado demais, a gente passou 5 minutos aí do tempo previsto, mas é isso. Agora está aberto para perguntas. Quem gostaria de perguntar? Obrigado, Tatá. Jerry, pode ir falando. Eu vou ligar a câmera só porque eu preciso urgentemente pegar uma água. Mas vocês vão ver que eu estou rouco aqui. Mas pode ir falando. Pode falar, Jerry. Você está com o microfone desligado. Boa noite, eu sou o Gerry, sou farmacêutico, tá? Prazer a todos. Muito boa a explanação da Luana e do Gustavo. Eu já tinha lido, já tinha pensado sobre essa questão, né, da ofuscação do proletariado, com essa ideia de, queria até que depois você contextualizasse isso, a Luana, o Gustavo, essa questão da divisão de classe aqui no Brasil, né, que essa divisão de classe A, B, C, D, né, classe média, né, e que ofusca o proletariado quando ele não se vê como trabalhador, né? Então, esse discurso, né, a classe A, a classe C e tal, é o trabalhador melhor remunerado, né, que não se vê como pertencente como trabalhador, né? Que no Brasil isso é gravíssimo, né? Por exemplo, eu vejo o grande apoiador, a classe, né, a classe médica, por exemplo, eu sou da saúde, eu sou farmacêutico, e a classe médica, especialmente os médicos, na sua grande maioria, apoiaram esse projeto político da ultradireita, né, representado pelo bolsonarismo. Depois eu queria que vocês contextualizassem essa questão, né, que no Brasil os trabalhadores são ofuscados por essa ideia, né, essa divisão de classe média, alta, né? Então a classe média alta e tal, que se acha assim uma situação privilegiada em relação a outra classe trabalhadora, os trabalhadores menos remunerados, né? Bem, nós temos no Brasil as condições objetivas e subjetivas, né? Quando as condições subjetivas estamos necessitando assim de um novo iluminismo no Brasil, né? Fazendo assim uma analogia ao absolutismo monárquico, né? Que ocorreu, né? Lá antes da Revolução Francesa, né? Eu vejo muita analogia, muita semelhança. Eu vejo uma classe, uma elite no Brasil, uma elite rural, né? Representada pelos ruralistas, né? A bancada ruralista no Brasil, assim, crescendo enquanto poder, né? E usando, claro, o Bolsonaro como fantoche, né? Aí eu vejo essa questão. E o clero, né? Representando aqui o clero como a questão dos calvinistas, né? Na época o clero aqui, os protestantes, né? Os evangélicos, né? Dando esse aparato ideológico, né? A esse projeto aí da elite brasileira, representado principalmente pelos ruralistas, os grandes latifúndios, né, do Brasil.
aí representado pelo agronegócio, né? Etc. Como é que vocês, lendo eu queria que vocês contextualizassem esse momento político que nós estamos passando, o avanço, né? O grande poder representado pelo agronegócio, né? Que desmata e por vezes, se associando aí ao narcotráfico, né? E recentemente, nós vimos a tristeza, né, do assassinato aí do nosso companheiro Bruno, né? E o Dom Felipe, né? Queria que você contextualizasse, porque vai muito disso aí, né, que vocês estão falando aí, né? É um retrocesso. Aqui no Maranhão, por exemplo, nós temos essa elite ruralista se fortalecendo, né? E se associando ao né? Pseudo partidos de esquerda que tomam legendas de esquerda e se infiltram, né? Se infiltram dos partidos de esquerda aqui no Maranhão e vestem uma roupa que não condiz, né, com o seu DNA. Né? Eu acredito que isso está acontecendo principalmente no norte do Brasil, na região norte. Com a palavra, Gustavo, Luana, não sei se vocês entenderam as minhas colocações aí. Olha só, eu vou passar a palavra para a Luana. A Luana acho que tem horário, vai precisar sair. Então, Lu, dê aí as suas considerações finais. E muito obrigado, foi muito boa essa contribuição. Tá bom. Bom, primeiro, mais uma vez, agradeço aqui o convite dos camaradas para conseguir ser parte, né? Espero ter colaborado aí um pouco com a discussão. Antes de me despedir, vou comentar um pouquinho. Ai, peraí que. Pronto, voltou. Me ligaram aqui já voltou. Eu vou comentar um pouquinho o que falou o companheiro Jerry, né? Isso. Companheiro, eu acho que você colocou uma série de elementos que falam sobre polos de poder na sociedade de classes. Né? Você comentou sobre o bolsonarismo do ponto de vista dos grupos de força armados. Ô, Senhor. Peraí, gente. Que o povo aqui é. Voltou? Vocês estão me escutando? Sim. Que o povo estava ligando aqui. Não, então. Acho que você foi falando de uma série de. Você foi dando uma série de exemplos de como na sociedade de classe os grupos de força eles vão se fazendo, né? Eles vão vão acontecendo, né? Eu acho que o que aconteceu ali na Serra do Javari, com o Bruno e com o Dom Phillips, mostra um pouco de como numa sociedade de classe, né? Numa sociedade de classes com muito antagonismo, a gente tem elementos da violência, inclusive que ajudam a garantir a desigualdade. Meu Deus do céu. Gente, para um pouquinho que eu vou ter que atender esse telefonema aqui, um minuto. Desculpa. Davi Clarice tinha levantado a mão, vai falando enquanto a Luana se arruma lá, depois que ela volta. Então, camaradas, eu agradeço aí a oportunidade, né? O mim está muito baixo, não sei se para os demais. Aqui. Melhorou o microfone? Melhorou? Ah, beleza. Então, primeiro salientar que o curso é excelente. Eu acho que a Clarice ficaria honrada, né, pelo curso, e o nome dela está no curso. Mas vou ficar aqui na política, né, na intervenção aqui, procurar ser sucinto, né, e deixar uma contribuição para os camaradas aí, algum questionamento. É o seguinte, eu acho
que as colocações foram importantes aqui, fundamentais, né, no fecho desse curso, acho que pegou bem com as outras aulas, né, só talvez pontualmente a gente precisaria estender algumas definições, né, eu vejo no meu ponto de vista que a gente tem uma disputa política da nossa corrente, diante das eleições, a gente tem um embate, mesmo dentro do PSOL e para fora também, que é importante a gente fazer uma discussão, que eu vejo que tem a ver com uma definição que o camarada Gustavo colocou muito bem, a definição sobre reformismo, né, que foi bastante fundamentadora, né, dos conceitos, mas eu acho que a gente podia estender em uma nova oportunidade, para discutir novamente tanto o reformismo, mas também um conceito que é frente popular, né? E um aspecto aí que eu vi o camarada GR falando, mas acho que a Luana já respondeu alguns aspectos, talvez voltando ela fale mais, né? Mas eu vejo importante discutir, que é o fascismo, né, que o camarada Gustavo também pontuou, mas para a gente discutir, né, porque lembrando, né, que a camarada Clarice, quando ela colocou uma questão, que para mim foi bem esclarecedora, certa vez, como o programa neoliberal e a burguesia neoliberal, ela não tem nenhum pudor em fazer uso de métodos fascistas, fascistoides, né, de opressão para cima da classe trabalhadora, como também se associar. A gente vê agora, né, setores da burguesia neoliberal, né, da burguesia financeirista, associados e dando apoio ao próprio governo Bolsonaro, mas não só aqui, né, acho que o elemento do fascismo ele tá se espraiando aqui pelo mundo, né. Não é assim como a nossa luta internacional da classe trabalhadora, né, também a reação, né, organizada da burguesia é internacional também, né. Eu acho que isso poderia a gente retornar numa discussão aí, esclarecendo, porque o camarada colocou ali aspectos da chapa Lula-Alckmin, que eu acho que é importante a gente definir, né, até para ter claro o conceito, que para mim não está muito certo, e como que pode ser o governo Lula-Alckmin, né? E como que a gente, para mim está claro isso, né? Como que a gente vai chegar para a classe trabalhadora se colocando, né, como voto crítico, mas que a gente vai estar na oposição do governo Lula, sim, com certeza, porque a gente não vai compactuar com quem é entreguista, né? Com quem coloca, que eu acho que faltou aqui foi essa definição, né? Como um partido que é da classe trabalhadora, que vê o Lula como parte da classe trabalhadora, né, pode aceitar uma composição com a burguesia que aqui em São Paulo dizia que quem não se mexeu sobreviveu, né, para defender a matança de uma ação policial gravíssima, né, como muitas outras, né. Então, assim, como que pode uma expressão da classe trabalhadora estar associada com aquilo que defendeu e defende, né? Porque até hoje o Alckmin não se retratou com relação à defesa das ações bárbaras né, e homicidas da polícia de São Paulo, né? Então, só deixo essa contribuição aí, camaradas, e na luta sempre, né? E um abraço. Obrigado. Muito bem. Lu, pode retomar de onde Tá você bom, estava. gente, peço desculpas aí por ter saído, precisei atender uma ligação, mas eu estava comentando a fala do Jerry, companheiro, sobre, ele comentou sobre as várias formas de violência que estão acontecendo, né? Acho que você falou de algumas, citou algumas, e eu acredito que isso tem a ver com uma que é isso, né? Quando a gente fala sociedade de classe, a gente não está falando de uma coisa assim completamente quadradinha, né? A gente está falando de uma complexidade.
né? Quando a gente pensa, por exemplo, a questão das novas fronteiras econômicas que são cada vez mais abertas no norte do país, a gente está falando de algo que é muito complexo, né? Quando, por exemplo, falando muito cá entre nós mesmo aqui, a gente sabe o quanto que é gerador de violência absoluta o trabalho dos garimpeiros ali, dos garimpeiros na Amazônia. É violência contra os povos indígenas, é violência, como a gente viu com o Bruno e com o Dom Phillips, mas também, não necessariamente esses grupos vieram da burguesia. Os garimpeiros não vão, assim, eles podem gerar dinheiro para a burguesia, mas assim, a gente sabe muito bem que são classes jovens do país inteiro que vai para aquela região e usa da violência para tentar conseguir gerar riqueza e acumular riqueza. Também tem a ver com isso, né? Não é simplesmente. Eu estou colocando uma coisa muito delicada aqui, mas para dizer o quanto que numa sociedade de classe, não necessariamente o que tem de mais violento do ponto de vista da morte, né, do ataque, da violência episódica, está localizada exatamente no centro de poder da burguesia. Né? A burguesia muitas vezes nem precisa. Assim, os bancos lucram quanto querem, né? E do ponto de vista direto, não derramam uma gota de sangue para isso. Assim, derrama uma gota de sangue, né, de forma indireta, vários sangues. Mas quando a gente vê como que uma sociedade de classe que tem uma desigualdade gigantesca como a nossa é complexa, a gente vê que mesmo dentro das classes mais dentro da classe trabalhadora, da classe proletarizada, a gente tem violência intraclasse. Né? É um exemplo do que a gente está vendo, por exemplo, quando a gente vê os garimpeiros entrando em terras de ribeirinhos. Assim, muitos são grandes empresas, né? Por exemplo, a questão de Belo Monte foi diferente. Belo Monte foi uma hidrelétrica que tinha a ver com o centro da burguesia nacional destruindo povos indígenas e populações ribeirinhas. É diferente de muitos garimpeiros, né? Que são matadores, que são violentos e que também são de uma classe proletarizada. E quando a gente fala de classe, companheira, a gente fala muito dessa questão do antagonismo, né? Então, quando a gente fala essa coisa de classe A, classe B, classe C, classe D, isso é faixa de renda. Assim, isso é outra, como o Gustavo colocou, outra linha de análise, né? Uma linha de análise muito mais, sei lá, descritiva, demográfica do que de análise política. Assim, então, quando a gente fala as classes A, B, C, D, E, a gente fala de classe de renda. Assim, não é necessariamente a gente falar de antagonismo político, por exemplo. Né, ou a gente falar do quanto esse mapeamento por renda significa graus diferentes, né? Não segue necessariamente um grau do quanto aquela classe vai se ver enquanto classe trabalhadora. Assim, não vai colocar isso. Então, acho que não tem, acho que é bem. Os seus comentários foram muito complexos, assim, mas eu acho que o que eu diria são essas duas coisas, assim, que numa sociedade de classes, em que o antagonismo de classe é muito acirrado, como é aqui, em que as possibilidades mesmo o próprio modo de produção capitalista muito feroz, assim, a gente tem muito conflito entre a classe, isso é uma coisa que acontece muito, né? E aí é isso, né? Você tem elementos muito, muito terríveis que vão surgindo, assim, né? Quando a gente pensa, por exemplo, né? Você falou muito, grande parte da violência do ponto de vista dos assassinatos no Brasil, que é uma coisa que você citou bastante, tem a ver com disputa de tráfico. De narcotráfico, né? A gente sabe ali, a gente, enquanto marxista, percebe que ali é uma disputa de mercado de venda de um produto, né? Dos produtos que são as drogas, né? A gente não há, não, essa disputa é uma disputa que ela vai se traduzir de formas mórbidas e violentas. Mas, assim, a gente não acha que, por exemplo, uma disputa entre um setor mais baixo de uma facção, o outro setor mais baixo de outra facção, representa conflito de classe. Assim, o conflito de classe, na minha opinião, aí está muito mais representado no quanto a gente tem grandes empresas lavando dinheiro, ou então ganhando muito dinheiro com isso, enquanto, né, muitas vezes o conflito está localizado entre os diferentes grupos. Tá um pouco confuso o que eu estou dizendo, mas só para colocar aqui, não dá para colocar de uma forma tão preto no branco, quando a questão das diferentes classes, enquanto a gente está numa sociedade tão complexa como a nossa, né? O que existe sempre, vai existir sempre, é a exploração sobre os trabalhadores. E quanto mais os trabalhadores são explorados, maior a possibilidade, na minha opinião, do conflito entre a classe.
que é o conflito violento entre os pobres. Assim, maior essa possibilidade. Então, isso é uma coisa que a gente deve pensar. Então, isso é o primeiro elemento. E o segundo elemento é o que você colocou da questão das faixas, que não tem muito a ver com a nossa análise política mesmo, assim. Tem mais a ver com o mapeamento de renda, que não necessariamente vai refletir o quanto que se tem de percepção de classe para si, né? Que é a identificação enquanto classe. É isso, assim, resumindo muito. Mas para comentar a tua fala. Luana, primeiro quero te agradecer de ter vindo aqui. Eu acho que é muito comum que parlamentares acabem, por conta da dinâmica muito forte do parlamento, acabem se distanciando do trabalho teórico. Estava explicando a origem do reformismo, então, obviamente, um parlamentar sente muito essa pressão da prática e tudo mais. Então, eu acho que é um grande exemplo positivo você ser uma pessoa que valoriza a teoria, que fala bem de teoria, que elabora bem. Então, eu agradeço de coração você ter feito esse sacrifício de estar aqui com a gente. Sei que para você deve ser muito difícil, porque você tem muita tarefa, tem muita coisa. Está aí na Colômbia, nos representando, então ter vindo eu achei muito da hora. E aí, eu imagino que você deve estar com o horário bem apertado, não quero te explorar demais, mas se você tiver mais uns minutinhos, eu acho que seria bom aproveitar a oportunidade que você está aqui para falar sobre questão de raça e classe, porque acho que é uma coisa que a gente acabou não apontando na nossa apresentação, sobre como a luta de classes ela assume outras expressões, né? Porque às vezes as pessoas acham que a centralidade não é classe mais, centralidade é raça, é gênero e tal, e na nossa compreensão essas são, na verdade, expressões da luta de classes. A luta de classes ela é central exatamente porque ela também se expressa nessas outras lutas, né? Você pode comentar isso rapidinho ou você precisa sair? Posso comentar isso antes de ir embora. É um tema que é muito difícil comentar em poucos minutos, mas é algo que para a gente pensar, né? A gente sabe que a sociedade de classe, ela não surge do nada, né? Ela tem a ver, né? O início do capitalismo tem a ver com processos de desumanização de um grupo sobre outro, enfim. Eu acho que é interessante a gente colocar o quanto que existe uma parte da esquerda que vê com olhos muito conservadores, no limite racistas, os movimentos da negritude, ou os movimentos de mulheres, sabe, os movimentos LGBT. Vê, não, isso aí é identitário, isso aí não é classe, o que é uma visão burra no limite, né? Que é não entender que as pessoas sentem o seu local de classe, o seu local de exploração, a partir muitas vezes da sua identidade de cor, de ser mulher, assim, de ser gay, né? Então, você não entender que aquela sensibilidade daquela pessoa pode ser justamente um início muito forte de se ver, de se entender enquanto explorado na sociedade. Assim, então, isso é uma coisa assim para a gente estar atento, né? A gente sabe que o capitalismo brasileiro, né, o capitalismo no mundo, né? Ele foi muito fundado, né, em cima de relações de exploração globais, né? Aqui no Brasil, né, a gente sabe que a própria, digamos que essa transição aí de um tem dúvida, né? Se era uma fase mais colonialista, se dá para chamar de capitalismo, se era um período de acumulação do capital, mas isso não importa. O que importa é que no período anterior ao capitalismo organizado, assim, do Brasil, sempre foi um período de uma extrema mais-valia gerada pela escravização. E ainda hoje a questão de como o nosso país, o capitalismo aqui no nosso país se fez em cima da escravidão, se fez em cima da desumanização, inclusive gera uma hiper mais-valia, né? Países que tiveram processos de escravidão, como os países da América Latina, enfim, são países que têm salários muito baixos, são países que têm uma hiper mais-valia, isso para todas as cores, porque se estabeleceu um padrão de como tratar a classe trabalhadora. Nós estabelecemos um padrão de desumanização mesmo, assim, de sobrevivência, né, básica. E quando você tem movimentos antirracistas, movimentos, ou então tem a ver com identidades étnicas, identidades ou de imigrante, enfim, isso é uma possibilidade gigantesca da gente esgarçar os conflitos de classe. E não dá para a gente ter uma postura que seja uma postura sectária. Pelo contrário, a gente tem que ter uma postura de acolher e de chamar todos que se sentem explorados pelo racismo, oprimidos pelo racismo, para estarem com a gente na luta por outra sociedade, para estarem com a gente numa luta anticapitalista. Isso é o mais fundamental que eu queria, em muito resumo, trazer aqui. Perfeito, muito obrigado. Beijo, gente. Tchau, tchau.
Tchau, Luana, muito obrigado. Valeu pelo convite. Valeu, foi excelente. Tchau. Depois eu concluo. Como Achava que eu não ia falar, né? Tudo bem. Desculpa, Gustavo. Achava que eu não ia falar, né? Não, assim. A Zeza fala e aí eu encerro, beleza, gente? Tá, depois dessa provocação aí do Tatá, né? É muito nítido para mim. É assim, eu vejo o seguinte: a classe trabalhadora está aí. Marx fala, né, realmente que nós temos essa concepção de classe, tem que ter essa consciência de classe, sim. Mas nos dias de hoje, atuais, como que nós podemos implementar tudo que Marx nos ensina? Diante de tudo isso, eu penso o seguinte, e o que o Tatá falou aí sobre Alckmin, Lula, nós temos que ter uma linguagem comum entre nós, para falar com a classe trabalhadora, que ela entenda o que está realmente acontecendo, o que aconteceu, para que ela esteja nesse marasmo todo da política. Então, diante de tudo isso, nós temos que ter, sim, assim, conversar muito com a classe trabalhadora, dialogar, falar o que realmente nós pensamos, o que está aí não é o governo que nós queríamos, mas é o que está posto para derrotar o Bolsonaro, mas temos outras alternativas também lá para frente. E vamos construir isso, uma classe trabalhadora que, de fato, queira um governo socialista. Vocês falaram muito sobre a Clarice. Eu fui amiga da Clarice muito tempo, ela militou na Zona Sul. Eu sinto muito. Mas eu falei para a Clarice isso. Nós temos que voltar ao que a gente era, sabe? As sementes que a gente era, e vamos ter que colocar isso na classe trabalhadora. Mas, para isso, nós temos que ter uma linguagem comum para falar com a classe trabalhadora. Uma linguagem, não essa linguagem técnica, eu conheço tudo, mas uma linguagem que possamos falar com todos. A Luana foi maravilhosa, porque a Luana representa toda a classe trabalhadora. Ela representa do pobre, da classe média e todos os outros. Ela representa. Porque estamos ali para isso, porque nossos parlamentares são do povo e vieram do povo. Essa é a linguagem do povo, a linguagem de Marx, mas uma linguagem transparente, introduzida realmente e né, flexibilizada na linguagem do povo. Precisamos disso. Eu preciso falar com senso comum, mas de que maneira? Olha, tá aí Lula e Alckmin. Tá Lula e Alckmin, vocês são... Espera um pouquinho. Mas é o que nós temos para derrotar o Bolsonaro. Mas nós vamos poder depois também estar à frente para que a classe trabalhadora esteja à frente de todas as nossas propostas. E é isso que temos que fazer. Muito obrigada. Obrigado, César. Obrigado a todo mundo que fez as intervenções. Vamos lá. Bom, ponto que vocês mais tocaram, que eu concordo que é o central, questão da consciência de classe e da identidade de classe. Primeiro, dialogando com o que o Edmilson falou. Sim, Edmilson, existe, por parte do PT, houve, ao longo dos anos, uma transição no sentido de ser um partido menos com identidade de classe e de se ver como uma força antagônica à burguesia e mais se colocar como uma força supostamente conciliadora. Mas sempre lembrando também que
consciência de classe, a gente tem que colocar, consciência não, perdão, conciliação de classe, a gente tem que colocar o termo conciliação entre aspas, porque não é bem uma conciliação, porque você tem um lado que é opressor, que é superior, essa conciliação, na verdade, não concilia exatamente, né? Não é que beneficia os dois igualmente. Obviamente, tem alguém que está saindo prejudicado, né? Que é o oprimido. Então, na verdade, não é bem conciliação, como se fosse um equilíbrio perfeito, né? Igualitário para ambos. Na verdade, quem está na posição de subalterno acaba sendo prejudicado porque a manutenção dessa estrutura de classe. Porque essa estrutura de classe, de modo de produção, que, enfim, mantém essa dominação. E acho que no vocabulário e na política petista, o termo classe foi sendo substituído pelo extrato de renda. Então, ao invés de falar de trabalhadores, fala-se muito hoje em pobres. Por que isso faz diferença? Porque quando se fala em classe, você está falando de um sujeito histórico. Você vai mobilizar essa classe para lutar pelos seus próprios direitos contra a classe antagônica e para construir um outro regime, outro modo de produção. Quando você fala em pobres, você fala em pessoas necessitadas que passivamente esperam uma melhoria da sua condição de vida, de uma maneira paternalista. Então, ao invés do PT mobilizar a classe trabalhadora para lutar, etc., vai lá o pai Lula e concede Bolsa Família, por exemplo. Então, a coisa mudou nesse sentido. E aí eu acho que essa conciliação, entre aspas, de classe, com certeza é um dos fatores que contribuiu muito para esse retrocesso que a gente tem hoje, né? Um retrocesso da classe trabalhadora não se ver como classe trabalhadora. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma coisa que não é novidade, não é só culpa do PT, isso é algo que é do próprio sistema capitalista, é histórico, né? A ideologia faz isso. Lembra que eu expliquei o que era ideologia na primeira aula? Ideologia nada mais é do que um discurso ou crença que favorece, legitima o poder da classe dominante. E ele é formado por quê? Porque quem produz as ideias dominantes de uma época é quem possui os modos de produção de uma época. Então, todo trabalhador forma a sua visão de mundo por meio de universidades, religião, instâncias que são criadas pela burguesia. Então, por exemplo, a igualdade jurídica exerce um poder ideológico muito grande sobre o conjunto da sociedade, inclusive a classe trabalhadora. Então, quando a gente vai defender ideias de classe, a gente nada contra a corrente, entendeu? Então, por isso que é tão difícil, por isso que não tem a fórmula também. Como a gente pode fortalecer a consciência de classe? Bom, essa é a pergunta do milhão, né? Não tem uma resposta muito imediata, muito definitiva. É algo que a gente vai aprendendo na nossa luta, a gente vai muito no método de tentativa e erro, a gente vai muito pela observação. É fato que, em primeiro lugar, a consciência de classe não se faz do nada, do zero, ela se faz nas próprias lutas cotidianas, né? O principal meio pedagógico da pessoa se perceber enquanto classe é a luta, né? Mas sim, acho que tem várias coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, eu acho que hoje em dia tem se falado muito sobre o aumento da desigualdade, a desigualdade absurda, né, que tem acontecido com o neoliberalismo. Percebo que isso é uma pauta muito presente, isso é dito muito, né, aquelas pesquisas do Oxfam, por exemplo, né, que eles colocam como tem crescido a desigualdade, ou mesmo o trabalho do Thomas Piketty, que é um economista, que não é marxista, mas ele fez um trabalho mostrando sobre como a desigualdade no capitalismo hoje está superando a do início do capitalismo, lá do século XVIII. E foi, cara, uma teoria que virou meio pop, assim, e é difícil uma teoria econômica ficar tão comentada, né? Até na internet, na indústria cultural, as pessoas falando sobre isso. É uma grande oportunidade, por mais que a teoria do Piketty não seja marxista, não seja revolucionária, a constatação da teoria dele é uma coisa sobre a qual dá para fazer propaganda em cima. Então, eu acho que tem um terreno favorável para fazer luta nesse sentido. Então, assim, realmente, o neoliberalismo ele também fez retroceder muito a consciência de classe, porque o neoliberalismo é também uma forma de pensar, uma mentalidade. Então, a gente vive uma época
mais individualista, numa época mais conservadora, mas nem tudo está perdido, isso é uma coisa possível também. Então, é por isso que é importante a gente manter um partido, uma organização com independência de classe. Até o texto que eu escrevi sobre cotização é um pouco sobre isso também. É importante que a organização tenha independência de classe. Então, a primeira coisa que é fundamental para a gente garantir a identidade de classe e a consciência de classe, da classe trabalhadora é nós mesmos mantermos o nosso caráter de classe. E é muito importante para isso ter um programa próprio, não se diluir, né, não ser liquidacionista, né, não se diluir em projetos alheios aos projetos da classe trabalhadora, manter financiamento e tudo mais próprio da classe, com independência de classe, né, para a gente dar o exemplo, em primeiro lugar. A gente dá exemplo pela nossa política. Isso eu acho que é central. Outra coisa que eu acho que é muito uma oportunidade aí, são essa questão das lutas de raça, de gênero, etc., que estão muito em voga hoje, e que muita gente vê como algo que que conflita com o pensamento de classe. Mas, na minha opinião, não. Assim, muitas vezes, essas lutas, elas são apropriadas como ideologia. Então, muitas vezes, a luta das mulheres, por exemplo, é apropriada por uma visão liberal para ir contra o pensamento que a gente quer defender. Mas eu acho que a luta feminista em si, ela tem um potencial enorme na luta de classes, e ela tem que ser aproveitada, né? E a gente tem tentado aproveitar isso. Isso é um tema que a gente vai falar mais no segundo módulo do curso, que vai ser sobre o capitalismo contemporâneo, e aí a gente vai tratar dessas coisas, mas eu acho que já cabe a gente ir, pelo menos, ir tateando, né? Bom, outra coisa, a coisa da classe média, né, do fascismo da classe média, que falou o GR. Olha só, o fascismo, ele se apoia sempre muito, tradicionalmente, na classe média. Por quê? Porque a classe média, por ela ter uma renda superior à média da classe trabalhadora, é muito fácil que ela se identifique com a burguesia. Então, ela acaba sendo seduzida muito facilmente por um discurso reacionário, um discurso conservador, então ela muito facilmente acaba aderindo, né, a esse discurso fascista. A gente tem visto hoje no Brasil isso, né, quando fazem uma pesquisa lá de opinião e aponta-se que quem ganha mais de 10 salários mínimos apoia o Bolsonaro, ali não estamos falando de burguesia. Ganhar mais de 10 salários mínimos e um pouco mais de 10 salários mínimos não significa que você é burguês, você é classe média. Então, essas pesquisas de opinião, elas não chegam a pegar o burguês, porque a burguesia é tão pequena demograficamente que não tem como fazer pesquisa de opinião ampla, assim, estatística, né? A gente deduz a opinião da burguesia pelas coisas que a gente vê no jornal, pelo movimento dos mercados, a gente deduz o que provavelmente eles querem fazer. Então, a gente vê muito mais pelo resultado das ações deles, né? A maioria dos burgueses não gosta de se pronunciar politicamente. Um velho da van da vida aí é um pouco a exceção. Normalmente, eles não gostam de fazer isso. Então, é muito complicado saber a opinião deles. Mas então, isso que a gente pega aí é a opinião da classe média, na verdade. E eles são muito seduzidos pelo fascismo. Mas aí é que está. O fascismo utiliza essa desigualdade no interior da classe trabalhadora para mobilizar isso a seu favor. Isso não nos interessa. Isso interessa ao fascismo, não a nós. Então, por exemplo, um discurso da Mariana Lachaui, por exemplo. A Mariana Lachaui trata a classe média como se essencialmente fosse fascista. Isso não nos é interessante. Isso é interessante para os próprios fascistas. Porque não é interessante para a gente ver essa porção da classe trabalhadora como se fosse essencialmente distanciada do restante da classe. Porque aí a gente está contribuindo para jogá-la no colo do fascismo. E não é isso que a gente quer. Não é isso que nos interessa. Então, essa é a minha opinião, pelo menos. Bom, o que facilita, inclusive, isso é que, de novo, a desigualdade entre a própria classe trabalhadora no Brasil é enorme. A pirâmide de renda do Brasil é uma coisa espantosa. Então, assim, a maioria da classe trabalhadora no Brasil vive com muito pouco, né? A maioria assim, a esmagadora maioria dos brasileiros vive com até 2 salários mínimos.
Isso é bem pouco, considerando que o salário mínimo está extremamente defasado. O cálculo do DIE, o salário mínimo é um pouco mais de R$ 1.000 no Brasil, né? E o cálculo do DIEESE, de quanto deveria ser o salário mínimo, é mais de 6 mil, né? Nessa sala aqui, muitos de nós provavelmente ganhamos menos do que seria o correto de um salário mínimo, né? Se a gente falar alguém que ganha R$ 6.500 por mês, muita gente vai falar que o cara é classe média. De acordo com os critérios do estudo desenvolvido pelo IBGE, esse cara ganha o mínimo do que seria necessário para ter todos os seus direitos sociais garantidos, preservados no Brasil. Então, ou seja, o Brasil é um país tão miserável, que isso faz com que a nossa noção de classe fique muito distorcida. Porque a gente acha que para o cara ser trabalhador, ele tem que ser muito ferrado, e às vezes não é bem assim. E o neoliberalismo, ele tem aumentado essa desigualdade interna à classe trabalhadora. Isso é um desafio para nós muito grande, porque cada vez mais a diferença de renda entre um trabalhador qualificado e um trabalhador não qualificado, essa diferença é cada vez maior. E várias coisas têm apontado para isso, né? A crise pós-pandemia, isso foi provado agora no pós-pandemia, pós não, né? Porque a pandemia não acabou, mas assim, na recuperação pós-pandemia, recuperação econômica depois da primeira queda da pandemia, mostra que os trabalhadores mais qualificados conseguiram recuperar bem a sua renda, mas as pessoas com menos qualificação, que trabalham em empregos mais precários, não. As pessoas tiveram um prejuízo que não voltou. Então, a cada crise econômica, a desigualdade no interior da classe trabalhadora aumenta. Outro problema que surge é que agora é muito mais fácil, hoje em dia, para qualquer pessoa investir no mercado financeiro. Se você tem 500 conto, R$ 100 sobrando na sua conta, você vai lá, faz um investimentozinho ali, compra uma ação de algum lugar, faz um investimento em CDB e tudo mais, e aí você consegue ganhar um pouquinho mais. Agora, para isso, precisa que você consiga economizar alguma grana, mesmo que muito pouco, e precisa que você seja uma pessoa minimamente informada, com acesso à internet, acesso a esse tipo de informação. Então, para os trabalhadores que ganham muito pouco e não sobra absolutamente nada, e que não tem acesso a essas informações, ou que não tem acesso a essas informações, o que o cara vai fazer? Ele vai botar o que sobra na poupança. E o banco vai roubar essa grana dele, porque a poupança não cobre nem a inflação, né? Ou seja, você vai criar ainda mais uma desigualdade entre os trabalhadores que têm um pouco de noção nisso e acabam se aproveitando nisso, do mercado financeiro, e os que não têm noção nenhuma e que vão ser roubados pelo banco. E aí isso contribui, inclusive, para que esse cara que tem um pequeníssimo investimento no mercado financeiro comece a achar que é burguês, entendeu? O cara começa a se aburguesar, porque como ele investe no mercado financeiro, o cara acha que ele é burguês. O neoliberalismo criou vários mecanismos assim de distorção da consciência de classe. Outra delas é os fundos de pensão, né? Porque no fundo de pensão, o que acontece? Você tem uma previdência privada, e aí começa que isso quebra a consciência de classe, porque no modelo de capitalização, como é que funciona? Você paga hoje para pagar a aposentadoria do cara que já está aposentado, né? E aí no futuro, o futuro trabalhador vai contribuir para a sua aposentadoria no futuro. Então existe uma solidariedade de classe intergeracional. O fundo de prevenção privado, começa que ele acaba com isso, porque você contribui para si mesmo, né, no futuro. Então ele é bem mais individualista. E segundo, que o fundo de pensão pega essa sua contribuição e investe no mercado financeiro. E aí, para o trabalhador, começa a ser interessante para o trabalhador que está no fundo de pensão, começa a ser interessante que esse valor que foi aplicado no mercado financeiro pelo fundo de pensão se valorize. E isso vai criando distorções na consciência de classe. Porque o cara é explorador, ele está sendo explorado, inclusive, pelo fundo de pensão, mas como ele torce pelo sucesso do fundo de pensão no mercado financeiro, ele começa a se colocar, a confundir seus interesses com o do fundo de pensão. Isso no Brasil aconteceu muito. Porque quando foram criados os fundos de pensão privados para os trabalhadores do serviço público, por exemplo, a Previ, no caso do Banco do Brasil, esses fundos de pensão são administrados por direções dos sindicatos. E aí isso fez com que direções do sindicato, direção dos trabalhadores, passassem a agentes do mercado financeiro. E esses foram os fatos mais importantes para o giro à direita do PT. Porque aí gente que era representante dos trabalhadores, na verdade, era também um player do mercado financeiro.
Isso explica, por exemplo, por que para o PT é tão difícil falar da dívida pública. Por quê? Porque os fundos de pensão que eles administram têm investimentos na dívida pública. Então, para eles não é interessante fazer uma auditoria da dívida pública. Essa dívida pública que consome o orçamento do Estado brasileiro e que tira dinheiro da saúde, da educação, dos serviços sociais para entregar direto na mão do mercado financeiro. Então, são esses problemas aí da consciência de classe. E é isso. Acho que eu já falei demais, também são 9h15, teria mais coisa. Bom, eu só concluir com uma coisa. Forças policiais. Polícia também é uma coisa muito complicada nesse sentido. Porque o cara, a princípio, é trabalhador, porque ele está vendendo a força de trabalho dele, mas a essência do trabalho dele é preservar o modo de produção capitalista. E é geralmente a primeira força acionada para reprimir a classe trabalhadora, para garantir a ordem, né? É a última instância do poder burguês, é a força policial, são as forças armadas. Inclusive é por isso, por essa contradição justamente, que é muito difícil que haja uma revolução sem ganhar a base das forças policiais e das forças armadas. Isso foi uma tarefa muito importante na Revolução Russa, por exemplo, foi ter ganhado as forças armadas, a base das forças armadas para a luta revolucionária.